Vai lá, Franci, vamos lá, Franci Teixeira, qual é a sua manchete aí? O 2026 já está chegando, Amadeu. Quem está se apresentando novamente para o jogo é Eduardo Bolsonaro, que admite que seria candidato a presidente caso o pai não possa. Ele diz que se sacrificaria. Michele só pode se botar o marido na Casa Civil. Que coisa sem sentido, Franci. Amadeu, eu vou começar então com o vídeo do Bolsonaro, né? Falando da Michele, porque depois... E falando do Eduardo, que ele admite aí o Eduardo. Flávio também. Vamos lá, Bolsonaro falando como é que chama? Como é uma empresa que tem várias filiais no mundo, como é o nome? Franquia Bolsonaro. Bolsonaro fala da franquia dele na política. Podem ser opções, o Flávio, o Eduardo, pode ser. Michele Bolsonaro. Aí eu converso com ela quando ela voltar, agora cheia de saudades, né? Tá voltando nos Estados Unidos, eu converso com ela. Obviamente, ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. Você seria ministro da Casa Civil? Dela seria qualquer coisa, que ela mandasse ser, eu seria. Então, o que ele disse aí opções. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. A repórter perguntou, e a Michele? Tem uma condição, ela me coloca como chefe da Casa Civil. Foi uma entrevista, Amadeu, concedida ao canal CNN Brasil. E Jair Bolsonaro, pela primeira vez, apontou Michele Bolsonaro como uma possibilidade para a presidência da República. Desde que atribua a ele o Ministério da Casa Civil. Quer dizer, ela é presidente e eu governo. Basicamente isso, Amadeu. E o Eduardo Bolsonaro, que ali se colocava como a segunda opção, caso o Bolsonaro não consiga a sua elegibilidade, ele comentou sobre essa possibilidade, classificando como um sacrifício, Amadeu. Tem em cartela... Aspas para o Eduardo, Ari. Vamos lá, Dudu. Dudu? Dudu Bolsonaro. Vai. Vejo esses comentários como elogio. Mas meu plano A, B e C segue sendo Jair Bolsonaro. Mas, se ocorrer, se for para ser o candidato com ele escolhendo, eu me sacrificaria sim. Sacrifício? Resumo da ópera, Amadeu, não seria sacrifício nenhum. Aí é só um discurso que ele está usando, mas é uma vontade que Eduardo Bolsonaro já manifestou em outras ocasiões. E o resumo da ópera, eu já estou aqui prevendo uma briga familiar por esse posto, especialmente entre Eduardo e Flávio, porque Michele mesmo deve ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Professor Vila. Olha, eu acho isso improvável, porque o Eduardo Bolsonaro é pré-candidato ao Senado por São Paulo e tem grande chance de ser eleito, são 2 cadeiras. Flávio Bolsonaro é candidato à reeleição no Rio de Janeiro. Também tem muito boas chances de ser reeleito. Michele Bolsonaro é candidata a senadora pelo Distrito Federal, também com 2 vagas, tem grande chance de ser eleito. Só aí eles vão ter 3 senadores. E poderá haver a possibilidade, já dissemos aqui, de Carlos Bolsonaro ser candidato por outro estado, transferindo o domicílio eleitoral. Por exemplo, mas não só, mas especialmente para Santa Catarina, 4 vagas. Qual é o plano principal do Bolsonaro em relação ao enfrentamento ao STF? É ter o quórum constitucional para poder até solicitar o impeachment, tal qual determina a Constituição, pelo quórum constitucional, do ministro do Supremo. Ele não vai entregar uma vaga quase que garantida em São Paulo hoje para algum correligionário que pode até não segui-lo. Vide o caso do astronauta agora e os episódios que ele está tendo com o ex-presidente da República. E, por fim, o Bolsonaro sabe que, nesse cenário econômico, se o Bolsonaro, nesse cenário econômico que está agora aqui, a possibilidade de reeleição do Lula, com uma leve melhora em algumas questões econômicas, a questão dos alimentos, já tratada, dificilmente o Lula não será reeleito. Então, ele vai queimar a possibilidade de ter um filho como senador por São Paulo, nesse caso, nessa hipótese. Então, acho isso bastante improvável, é uma resposta mais de galhofa numa entrevista e ele está esperando para ver
se o TSE possa mudar, que é a sua esperança, a decisão que tomou em relação a ele. Ele conta com a possibilidade da mudança da composição do TSE, são 7 ministros, 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados, com a possibilidade de ter uma mudança na decisão. Vamos aguardar, isso é bastante improvável. Então, eu acho que essa fala é mais uma fala daquelas que entram para um lado, sai para outro, que não tem politicamente valor. Leandro. Professor, eu acho que ele espera essa questão de reverter a elegibilidade dele, e eu não acredito também que ele pudesse lançar a sua mulher, ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ô Ari, Sim. me esclareça. Ele falou, Eduardo, pode ser, Flávio, pode ser, Michele, só se eu for Casa Civil. Por que ele não disse isso aí com o Eduardo e o Flávio também? Porque ele gosta de humilhar a esposa dele. Porque você ser tutelado é uma coisa. Agora é exposto desse jeito, dizendo, não, ok, ela ok, desde que eu mande. E ela seja uma figura decorativa, chega a ser desrespeitoso. Vamos lá, Nájila, vamos falar do Mix Mateus. O fim de semana